Estamos começando mais um programa da nossa série especial pela Turquia e a Grécia, conhecendo os caminhos do apóstolo João, do apóstolo Paulo, conhecendo a história do cristianismo. E hoje eu trouxe vocês até as ruínas de Laodiceia, aquela famosa metrópole mencionada na carta do Apocalipse, que todo mundo já ouviu falar. Você vai ver como essas ruínas ajudam a contextualizar muita coisa que você lê na Bíblia Sagrada. E pouca gente sabe, mas Laodiceia foi uma cidade que recebeu esse nome porque o conquistador queria homenagear a sua amada esposa Laodice. Daí que veio o nome Laodiceia. Então eu também quero uma Laurópolis. Quando que eu terei? Eu acho que eu deveria ter omitido essa informação. Eu vou arrumar uma cidade para você, meu bem. Pode deixar que eu vou arrumar. Aqui ou no Brasil, vou ter que dar o meu jeito. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo sempre em busca de evidências que confirmem a historicidade da Bíblia Sagrada, dão contexto para a história do cristianismo e agora também tenho que conseguir uma cidade para minha esposa. Não sai daí porque o nosso programa está só começando. Pessoal, hoje o nosso programa é em Laodiceia, mas eu não podia perder a oportunidade de visitar Pamukkale, que é esse lugar lindíssimo que eu estou. E Pamukkale, em turco, significa castelo de algodão. Tá vendo aquela rocha ali atrás de mim? Pois é, tá vendo que ela é branquinha, por isso que tem esse nome. E essa parte branquinha é porque atrás de mim, isso aqui é só uma parte, atrás de mim tem ainda uma costa montanhosa que lá de cima desce águas naturais, águas termais mesmo, que ao com o passar do tempo foi petrificando em cima da rocha. Por isso que fica tudo tão branquinho. E foi formando várias piscinas naturais arredondadas, como você está vendo aí na tela. Realmente é um lugar muito, muito lindo, vale a pena conhecer. E atualmente, Pamukkale é considerado um patrimônio mundial da Unesco. Então, quando você vier à Turquia, não deixe de visitar Pamukkale e Herápolis, que também fica aqui pertinho, que é considerada uma cidade sagrada nos tempos passados, e Laodiceia, tá bom? Enquanto o Rodrigo explica para você sobre Laodiceia, eu vou ficar aqui com minhas amigas aproveitando, claro, essa água termal que é maravilhosa. E uma coisa, durante todo o ano ela é quentinha, viu? Uma informação importante, quando você vier, só pode entrar na água sem os calçados, justamente para preservar a natureza. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Um abraço. Vou tirar foto. Para começar a entender a história de Laodiceia, eu quero primeiro convidar você a ter um olhar arqueológico sobre as ruínas que nós estamos vendo aqui. Eu sei que para você parecem apenas pedras e restos de paredes ou de muros, mas eu consigo extrair um texto desses objetos. Eles me contam uma história. Por exemplo, no passado já havia critérios para reutilização de material em construções posteriores, ou seja, reciclagem não é algo apenas do nosso tempo. Aqui eu tenho um exemplo de reciclagem. Essa parede aqui é de um período posterior a essa pedra. Você pode ver que ela não faz parte do contexto. Ela foi recolocada aqui, bem como as pedras que estão embaixo. E essa pedra que foi recolocada aqui,
que obviamente é de uma época anterior. Ela traz um nome aqui. Ali está o nome da pessoa, terminado com Sea, e Aris, que pode ser a abreviatura de Aristes, significa virtuoso, e Sebasto Germani, deve ser Germania. Sebasto era um dos títulos que se dava ao próprio imperador, significa o Augusto, aquele que é supremo, que é sublime, que está acima de todos. Ou seja, alguém que veio aqui, que era virtuoso, aristocrático, vem dessa expressão, aqui está em grego a inscrição. Ele veio até esse lugar, provavelmente visitar o templo de Apolo ou o templo de Zeus, que eu vou mostrar para vocês que ficava lá dentro, e veio em homenagem ao imperador e também sob os auspícios do próprio governo romano. E depois que esse templo foi destruído e essa parede foi erguida, essa pedra foi colocada em segundo uso aqui. Mas ela me traz à memória, ou pelo menos à consciência, um pouco do glamour da cidade de Laodiceia, um pouco da riqueza que eles tinham. E isso tudo vai me ajudar a entender a carta de João no Apocalipse. Aliás, não somente essas pedras grandes, até artefatos pequenos que a gente encontra no chão. Por exemplo, eu tenho aqui, peguei da terra aqui agora. Isso que vocês estão vendo é um pedaço de tégula. Tégula é uma telha, simplesmente isso. Era um telhado de uma das muitas casas que havia aqui na cidade. Está repleto de cerâmicas aqui onde eu estou. Aqui eu tenho mais uma que me chama a atenção. Essa aqui, olha, aqui eu tenho um pedaço de um pote. Veja bem, isso aqui é um pote. Eu tenho a alça dele aqui. E aqui eu tenho o que parece ser um pedaço de tubulação. Vocês estão vendo que ela está... E essa tubulação aqui certamente é do primeiro século. Como é que eu sei? Por alguns detalhes. Quando nós pegamos uma cerâmica, nós conseguimos datar a cerâmica se ela for diagnosticável, se ela tiver algum elemento. Você consegue ver essas linhas que estão aqui? Percebe? Essas linhas me dizem que esse estilo de cerâmica é do período romano tardio. E como é que eu sei isso? Vamos fazer uma comparação. Agora está passando um carro aqui. Vou aproveitar os carros que estão passando e vou usar um carro como ilustração. Quem é aficionado por automóveis sabe que se ele olhar um carro, ele vai olhar a foto e ele vai dizer: esse aqui é um Passat 1977. E alguém pode perguntar: como é que você sabe que esse carro é de 1977 só olhando a fotografia? Ele dirá: porque esse modelo de carro foi concebido pela Volkswagen em 1977 para esse tipo de automóvel, para o Passat. Assim como o modelo do automóvel dá o indicativo da época em que ele foi produzido e comercializado, a cerâmica também me dá uma noção de quando ela foi produzida e utilizada pelo estilo dos seus desenhos, do seu formato. São elementos que me ajudam a recriar o contexto, o cenário do primeiro século da época bíblica. E, para terminar essa minha reflexão sobre esses restos de antiguidade, eu também não posso deixar de lado a questão sentimental do pesquisador. Eu fico pensando como seria o rosto das pessoas que utilizaram essas cerâmicas que agora estão aqui em fragmentos. Qual era o nome delas? Qual era o nome do engenheiro que assentou essas pedras aqui ou que projetou esses edifícios? Ou o nome do oleiro que fez essas cerâmicas que estão aqui? Eu sei que eram biografias, tão complexas como as minhas. Pessoas com virtudes e defeitos, sonhos e medos, esperança e desespero. Pessoas que talvez nem soubessem a história de Adão e Eva, mas como eu e você, tinham, ainda que de modo inconsciente, uma saudade do Jardim do Éden. Algo a se pensar. Agora eu quero levar você para conhecer uma das entradas principais da cidade que ainda estão preservadas aqui. Vamos conhecer essa porta e aí adentrar pelas ruínas da cidade de Laodiceia. Vem comigo. Esta aqui é uma das portas principais da antiga cidade de Laodiceia. Na verdade, a estrutura que você está vendo aqui é posterior, ela é do 2º ou 3º século de nossa era. Mas como eu mostrei lá atrás, você pode perceber que ela utiliza de pedras do período helenístico. Essas pedras mais brancas que vocês estão vendo ali são pedras em segundo uso. E essa porta aqui é chamada de porta siríaca.
porque ela dá direção para a Síria. Em Jerusalém também nós temos isso. Você tem, por exemplo, a porta de Jafa, porque dava direção para a cidade de Jafa. Você tinha a porta de Damasco, pela qual o apóstolo Paulo passou, porque ela ia para a cidade de Damasco, para a estrada de Damasco. E agora, para você entender tudo isso aqui à luz da Bíblia, eu estou até me afastando, em vez de entrar na cidade, porque eu quero ler para você a carta do apóstolo João à cidade de Laodiceia, como está registrada ali no Apocalipse. O que eu estou procurando fazer aqui, eu vou até pedir minha produção para me dar uma Bíblia aqui, é colocar a Bíblia, muito obrigado, é colocar a Bíblia dentro de um contexto. Como eu mencionei anteriormente, eu consigo extrair um texto de todas essas pedras. Vacinha, mostra aqui as ruínas. Você tem várias pedras aqui e para você podem ser apenas monturos de pedras antigas. Mas para mim, tem uma história registrada nelas. Naquele lado lá fica Hierápolis, naquela região. Hierápolis é uma cidade que tem conexão íntima com Laodiceia. É mencionada na carta de Paulo também, que eu vou ler para vocês depois. Tinha a relação da igreja cristã de Hierápolis com a igreja de Laodiceia. Mas para começo de conversa, vamos ler a carta de João aos Laodicenses. Eu vou sentar aqui numa dessas pedras antigas. Não sei se aqui está bem, Vacian. Pode ser nesse lugar aqui? Então, aprovado. Olha o que o apóstolo João escreveu no livro do Apocalipse. Preste atenção nessa leitura, porque depois eu vou precisar dela para você entender o que a gente vai ver lá dentro. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 em diante. A Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu poderia apenas dar a explicação profética dessa carta, que vou fazer em determinado momento do programa. Mas para você entender melhor o que está escrito aqui, é importante conhecer o contexto arqueológico dessa famosa cidade chamada Laodiceia. Aliás, antes, deixe-me lembrar até o que eu fiz no início, a brincadeira com a Laura de também adquirir uma cidade para ela. Essa região aqui foi dominada por vários povos. Nós temos indicativo que havia civilizações existindo aqui desde a época dos hititas. Porém, o glamour da cidade mesmo vai acontecer no período helenístico, onde ela tinha, e esse é um dado importante que eu vou voltar a ele em determinado momento, ela tinha um grande templo a Zeus. Por isso a cidade, durante uma primeira parte da sua história, foi chamada de Dióspolis, cidade de Zeus ou cidade de Deus. Somente na época de Antíoco II Teos é que ela se tornou a cidade de Laodiceia, porque ele tinha uma esposa chamada Laodice. Então, várias cidades que ele conquistou, ele colocava o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. Mais tarde, ele se casou com uma outra mulher chamada Berenice, por questões políticas, mas o grande amor da vida dele sempre foi a Laodice, por isso ele fundou as cidades de Laodiceia. Mas aquela que o Apocalipse menciona é precisamente essa que está atrás de mim aqui. Uma cidade que ficou muito rica, que na época que mudou seu nome de Dióspolis para Laodiceia, tinha razões econômicas de sobra para fazer isso. Nessa cidade havia a maior escola de oftalmologia de toda a Ásia Menor.
Aqui também tinha uma produção têxtil de uma lã feita do pelo ou do cabelo da cabra, uma lã escura que era muito famosa nessa região. Aliás, não só a lã, como também o modo de costura do tecido era típico de Laodiceia, especialmente para fazer tendas. Lembra que o apóstolo Paulo, que era da região da Cilícia, tinha a arte de produzir tendas? Então era uma cidade que produzia tecidos, produzia lã, produzia um fio do cabelo da cabra, ela tinha escola de oftalmologia, era uma cidade riquíssima. Polemos, por exemplo, que era um dos cidadãos daqui, que se tornou até rei depois de uma outra cidade, ele tinha tanto dinheiro que no momento de desespero da cidade, ele sozinho reconstruiu todo o teatro romano que está aqui até hoje. Ou seja, uma cidade rica, produtora de medicamento para os olhos, de roupa, e que é descrita ironicamente como uma cidade cega, infeliz, nua, justamente o oposto do que está na carta do Apocalipse. Mais tarde eu explicarei o porquê desse paradoxo entre o que está na carta e o que nós encontramos na história dessa cidade. Mas uma parte do contexto eu acho que já está sendo desenhado aí na sua mente. Vamos explorar o sítio arqueológico? Vem comigo! Entrando aqui na cidade, você já vê o esgoto da época, ou pelo menos onde passava toda a parte fluvial, toda a parte de esgoto da água. Você vê que era bem sofisticada. Bem aqui abaixo, você tinha toda a tubulação do esgoto da cidade. E caminhando nessa avenida larga, linda, imagine isso na época, cheio de lojas, cheio de comércio, você vê logo aqui algo que eu já mencionei em outros programas, mas eu acho que como o aprendizado também envolve a repetição, não custa nada repetir a informação. Você está percebendo que essa pedra ela está mais levantada do que todas as outras? Aqui, olha, ela está sobressaltada. Imagine que uma pedra dessa era um perigo. De noite, alguém inadvertidamente podia passar aqui, tropeçar e cair. Aqui nós temos a marca de várias carruagens que passavam aqui. Imagine uma carruagem descendo direto aqui e a roda batendo nessa pedra poderia provocar um acidente talvez até fatal. Os judeus chamavam esse tipo de pedra que provoca o tropeço de mirchol em hebraico. E essa palavra mirchol foi traduzida pelos judeus de fala grega por skandalon, de onde vem a palavra escândalo hoje. Aliás, o apóstolo Paulo falou que nós não deveríamos servir de escândalo para os nossos irmãos, ou seja, de pedra de tropeço. E a advertência de Jesus ainda é mais séria, e que em Mateus, olha, está bem aqui, Mateus capítulo 13, versículos 40 e 41, Jesus fala da parábola do joio e do trigo. E ele fala o que vai acontecer com o joio no fim dos tempos. Diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Ou seja, os escândalos são justamente aquelas pessoas que acham: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser, não estou nem aí para ninguém, nem para nada. Lê do engano. É obrigação do cristão, sim, zelar pelo seu testemunho. Principalmente porque a sua vida, cristão, talvez é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Vou deixar minha Bíblia de volta aqui com a produção e vamos continuar, porque tem uma pedra ali na frente que tem um desenho que também é formidável para ilustrar o contexto bíblico. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Eu parei nessa parte aqui da cidade, do grande cardo da cidade, por dois motivos. O primeiro deles é por causa dessa pedra aqui. Você está vendo o que é a cena, provavelmente, de uma caçada. Você tem aqui um cachorro e aqui você tem um javali. Provavelmente na parte que está faltando aqui havia o caçador. E o javali me chama a atenção porque ele aparece em muitos monumentos romanos como símbolo, como mascote das milícias romanas,
ou de algumas das partes ali das legiões romanas. Inclusive, a 10ª Legião Fretenses, que Roma mandou para não somente vigiar Jerusalém, mas destruí-la no ano 70, tinha como seu mascote um javali. Isso me chama bastante atenção. Era um javali e um navio que marcava o fato que eles eram soldados acostumados também a lutar em alto mar. E eu tenho aqui, quem sabe, um mascote da 10ª Legião Fretenses, a mesma que foi atacar Jerusalém, de acordo com a profecia de Cristo. Vamos continuar nossa jornada. Seguindo aqui, se a gente voltar para a estrada principal, ou para a avenida principal da cidade, nós ficamos imaginando como isso aqui era suntuoso na época que a cidade estava no seu apogeu. Lojas de um lado, lojas do outro. Como eu já fiz referência em outros sítios arqueológicos, é como se estivéssemos na 5ª Avenida de Laodiceia, comparando-a com Nova York moderna. E ali tem até uma coisa interessante, um entretenimento que havia para as pessoas que estavam aqui, fossem elas comerciantes, fossem elas turistas ou até moradores mesmo. A pessoa viria aqui, ela poderia entrar numa loja e o dono da loja, para entreter os seus clientes, ele punha aqui um joguinho de mesa. A pessoa sentava e podia brincar aqui. Isso aqui era um típico jogo de mesa. Como nós temos tantos tabuleiros hoje, talvez a pessoa até apostasse aqui alguma coisa enquanto estava esperando a esposa fazer compras, eu não sei. E você colocava várias peças aqui e funcionava como se fosse um gamão, alguma coisa assim. Era algo sofisticado para a época, para entreter toda a população que vinha se deliciar nessa Nova York dos tempos antigos. Se hoje, com as ruínas arqueológicas, a gente já tem uma ideia da dimensão do que eles tinham aqui, imagine nos idos de glória dessa comunidade. Olha lá para vocês terem uma noção, o trabalho dos arqueólogos continuam. Eles ali são várias tégulas, várias telhas que foram escavadas, pedaços de reboco de casa, pedaços de mármore, pedaços de colunas, muita coisa ainda está sendo explorada aqui. Evidentemente de períodos diferentes, mas mais uma vez eu digo que deixam bem claro, evidenciado, como Laodiceia era uma cidade orgulhosa. Ali na frente, nós vamos tentar aproximar o máximo que a gente pode. Nós temos o teatro da cidade. Eu disse que eu vou me aproximar ao máximo porque lá a gente não pode descer, ainda estão em processo de escavação, então evidentemente que eu não posso descer, quanto mais filmar dentro do teatro. Mas vou pedir o Vassian para vir para cá, eu não sei se daqui já consegue ver o teatro lá embaixo, dá para ver as arquibancadas dele? Ele apontou que sim. E esse teatro era um dos 2 teatros que havia aqui na cidade, que além do entretenimento, além de servir de assembleia comunitária para todo mundo, esse teatro também era símbolo da glória que o povo tinha. E houve vários terremotos aqui em Laodiceia. Esse é um detalhe importante de ser mencionado. Vários terremotos. Um, inclusive, no ano 250 depois de Cristo, outro terremoto antes de Cristo, e um em especial que me chama a atenção foi o terremoto que teve aqui na década de 60 depois de Cristo. Esse terremoto devastou todas as cidades aqui do Vale do Licos. Inclusive, eu vou pedir para o Vassian apontar a câmera lá. Vocês estão vendo aquela mancha branca que está lá na frente no horizonte? Ali é a cidade de Hierápolis. Hierápolis, você está vendo toda aquela mancha calcária. Dali vinha a água que também alimentava Laodiceia. Pois bem, nesse terremoto que houve, as pessoas de toda a região foram atingidas e pediram recursos, ajuda para Roma. O imperador Nero mandou seus funcionários trazerem dinheiro para todas as cidades da região. A única cidade que não aceitou a ajuda do imperador foi Laodiceia.
Eles disseram, é ofensivo esse dinheiro que ele está nos mandando porque apenas um cidadão rico da cidade reconstruiu aquele teatro que está lá embaixo. Aquele teatro foi reconstruído com as finanças de apenas um morador rico da cidade. Aí você entende por que o Apocalipse foi tão enfático em advertir contra o orgulho que os cristãos daqui também estavam desenvolvendo, quem sabe ecoando o próprio sentimento dos outros cidadãos. Mas no próximo programa eu vou mostrar mais detalhes sobre a igreja cristã e a comunidade que viveu aqui, bem como um entendimento maior da carta do Apocalipse. Então não perca o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Bom, aqui nós temos esse piso de vidro para que vocês tenham uma noção da parte de baixo do templo, que funcionou durante uma boa época como um recinto mais sagrado, mais recolhido, onde vários cultos aconteciam em homenagem tanto a Apolo quanto a Zeus. A liturgia exata desses cultos nós não temos, mas temos algumas coisas significativas, como por exemplo, colunas como estas que foram encontradas aqui, que são colunas chamadas de ex votos em latim. O que significava isso? Alguém que tinha uma cura operada pelo Deus, como agradecimento ele vinha e dava um dinheiro para o santuário, ajudava a construir o santuário, a manter a estrutura do santuário. Então ele colocava uma coluna da família dele aqui, tá vendo essa aqui está escrita inclusive lá, Votis 20, Votis 20, aí tem o nome da pessoa logo em cima. Embaixo tem também Fortuna et Sacra, a deusa que ele homenageou com a coluna dele, a Fortuna e Sacra. E essas pessoas que tinham essas colunas, nós temos isso em vários templos pagãos e também em sinagogas lá de Israel, como a sinagoga de Cafarnaum, demonstram esta cultura das pessoas de se tornarem colunas do santuário que eles ajudaram a erguer ou manter. Aí, já que a Bíblia foi escrita nessa cultura, chama a minha atenção que a carta da igreja a Filadélfia termina dizendo assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Viu o nome da deusa Fortuna aqui, olha? O meu nome e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então, Cristo pegou algo que eles estavam acostumados a ver e deu um significado supra-histórico a isso, profético. Assim como essas colunas hoje são feitas por pessoas que ajudaram a construir um santuário terrestre, vocês terão na Nova Jerusalém uma coluna porque vocês estão ajudando a construir o reino do céu.